Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu sou a Natália, nascida e criada no Cerrado. Eu sou engenheira agrônoma, especialista em agronegócios. E aqui no Agitec Innovation eu sou responsável pela vertical de produtores rurais. Então, nós temos o papel de conectar os produtores com o ecossistema de inovação e fazer essa interação, tanto com as empresas, com as startups e universidades. Mas o que é o PwC Agitec Innovation, né? Nós somos um hub de inovação aberta especializado no agronegócio e está de portas abertas para receber vocês, produtores, empresas, startups, universidades, institutos de pesquisas, investidores e todos os atores da cadeia do agronegócio. Nosso papel como hub é potencializar as conexões entre vocês, habilitar novos projetos e empoderar a prática de inovação aberta no agro. Esse é o nosso segundo episódio dessa série especial, que foi desenvolvida em parceria com o AgriShow Labs. O AgriShow Labs é um espaço exclusivo e dedicado para a conexão entre as soluções das startups do agronegócio e os produtores que visitam a Feira AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. Sem me alongar, eu estou aqui com a dupla que é inspiração no agro quando se fala de sucessão familiar e estão inseridos no ecossistema de empreendedorismo. É um prazer receber vocês aqui. Eu vou pedir para que eles se apresentem, começando pelo Merola. Olá, Natália. Olá, Carmen Pérez. Prazer estar com você. Bom, meu nome é Pedro Merola, eu sou agrônomo, trabalho com agronegócio, minha família também há muitas gerações, na mesma fazenda nós somos a quarta, e sucessão familiar é um assunto sério e complexo de resolver, né? Porque no final do dia você tem que ter a vontade e a competência para conseguir fazer que ela tenha sucesso, né? E tem que envolver o pai, o filho e depois assim sucessivamente. Então é um baita desafio isso. Um prazer estar aqui. Obrigada, Natália, Pedro. É um prazer estar com você também. Eu sou pecuarista. Eu moro em Ribeirão Preto, mas a fazenda fica na região de Barra do Garças. Estou há 24 anos na pecuária e eu acredito que esse tema sucessão ele não só é muito necessário, como eu acredito também que ele seja um desafio constante, porque a gente já começa a pensar na próxima sucessão, né? A sucessão com as minhas filhas, como que eu vou inserir elas no campo, e que eu espero que isso aconteça de uma maneira diferente do que aconteceu comigo. Eu sou a quarta geração também, apesar da gente não vir, eu não venho de uma família de tradição na pecuária, mas eu venho de uma família de tradição no agronegócio que fez essa aquisição no Mato Grosso como um investimento e que eu fui assumir essa fazenda que era administrada pelo meu tio. E foi quando ele se afastou e eu entrei com outro tio para assumir essa administração, essa gerência. E como é super interessante, né, conhecer a história de cada um de vocês. E eu gostaria de saber, em mais detalhes, Merola e Carmen, como as famílias se prepararam para esse momento de sucessão, né? E quem apoiou as inovações que vocês começaram a propor? No meu caso, meus pais só me tiveram na cidade, vamos dizer assim, para não nascer lá em Goiás, né? E eu fui criado na fazenda desde os 6 meses de idade, até os 10 anos eu morava na fazenda mesmo. Aí quando eu tinha 10 eu fui estudar numa cidade melhor, que tinha mais estrutura, que é Uberlândia, né? Mas todas as férias eu sempre passei na fazenda e a partir dos 12 começou a ter obrigações, vamos dizer assim. Então, me dava um salário mínimo, me dava funções e eu trabalhava de segunda a sexta desde os 12 anos nas férias. E meu pai sempre incentivou a ser empreendedor, então quando eu tinha 10, eu comprei meus primeiros 2 animais, dois bois, para engordar no confinamento, e com 11 eu tinha cheque. Então, ele quis me ensinar muito cedo o que ele fazia, tal, que era o jeito dele passar o tempo comigo também, né? Porque eu querendo ou não, ele morava parte do tempo em Goiás, parte do tempo em Uberlândia, e aí foi engajando. Primeiras férias eu odiava estar lá na fazenda, aí com 14, 15 anos começou a melhorar um pouco, comecei a fazer umas coisas menos chatas, comecei só a fazer serviço braçal, coisa simples, né, com o tamanho que eu tinha, fazer gradagem, plantio, por exemplo, eu não conseguia fazer, então não fazia, mas aí depois com 14, 15 começou a tomar ações mais legais, né, coordenar o confinamento, uma parte dele, cuidar de uma compra ou venda de gado, e aí você começa a fazer umas coisas mais divertidas, e a hora que eu vi eu estava me divertindo de verdade, eu gostava de ir lá, gostava do meu gado, gostava de fazer o que eu estava fazendo, e aí eu resolvi fazer agronomia. Então, começou a minha transição muito cedo.
Mas é o jeito que a minha família mais ou menos fez um com o outro, sabe? Eu tenho uma história diferente do Merola. Achei muito interessante essa história, Merola, do seu pai fazer isso, que eu já estou até pensando em fazer isso com a minha filha mais velha. Mas achei o máximo, achei muito legal. Eu sou nascida em São Paulo, na capital, e fui criada, apesar de ter tido essa relação com a fazenda em todas as minhas férias, eu cresci em São Paulo. Então, quando eu me mudei para a fazenda e estava lá para assumir o negócio, eu tinha um olhar de que, primeira coisa, eu precisava de ajuda. Então, a primeira coisa que eu fiz foi contratar consultores. Mas eu ainda não tinha o filtro da experiência de entender aquilo que eles estavam me falando. Então, eu contratei um consultor de manejo de pastagem, porque eu não entendia nada de manejo de pastagem, eu contratei um veterinário para falar sobre essa parte de reprodução. Depois eu entendi que essa parte financeira ela era fundamental, porque se ela não estiver equilibrada, todo o negócio não faz sentido. Então, esse tipo de tecnologia eu fui inserindo na fazenda, entendendo essas demandas, essas necessidades, entendendo também a questão das pessoas que moravam na fazenda, como que eram essas famílias moravam, quais eram essas necessidades. Eu acho que esse início foi de coisas muito simples, numerar os pastos, porque os pastos não tinham número, eu chamava assim barro preto, barro alagado. E eu entendi que como que a gente poderia fazer um controle de rebanho com um monte de pasto, a fazenda era grande, e que a gente não sabia os números dos pastos. Então, eu acho que quando a gente vem de um outro lugar e vem novo, a gente vem com essas inovações, com essas outras ideias, e o que eu acho que é importante, trazendo essas pessoas que já conhecem daquela atividade. Isso, para mim, foi fundamental. Ô, Carmen, mas essa ideia foi doída, mas foi boa, de um tanto que eu e a minha esposa, Carolina, nós casamos, eu me apaixonei por ela quando ela perguntou como é que nós íamos criar os meninos. E aí eu falei, olha, do mais velho fazer 12, até o mais novo fazer 18, férias nossas na fazenda. Porque nós temos a obrigação, não deles necessariamente gostar de fazenda ou querer trabalhar com isso, mas de aprender com a nossa atividade os valores básicos da vida. O que é trabalho, o que é dinheiro, o que é disciplina, quanto é difícil conquistar alguma coisa, construir alguma coisa. Eu acho fantástico que meu pai foi maravilhoso. Meu pai foi maravilhoso comigo. Eu agradeço ele até hoje. Ele está com 73 anos, eu estou com 45, eu agradeço ele até hoje. Natália, eu entrei eu formei agronomia com 23, trabalhei um tempo com meu pai, não deu certo trabalhar junto. Saí, trabalhei um tempo em São Paulo. Eu sou paulistano, né? Eu nasci aqui, mas sempre frequentei, mas não sou igual a Carmen, né? Que morou aqui a vida inteira. Você morei no interior. Mas eu adoro São Paulo, tudo. E aí eu vim para cá trabalhar com um banco de investimento que estava querendo criar uns produtos de crédito novos para o agro e tal. E eu estou contando isso para explicar que eu acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi com 29 anos a empresa da família, a empresa está com 92 anos, né? E eu assumi ela quando eu tinha 29. Eu tinha aprendido, porque como eu fiquei rodando o Brasil inteiro, conhecendo um monte de agricultor, pecuarista, rodava o Brasil inteiro, eu comecei a ver que cada um no final era bom no que ele era melhor mesmo, de fato. Então, tinha um cara que era excelente negociante, mas quem sabe não era bom de procedimento, processo, gestão. Tinha um cara que era muito bom de gestão, mas não era bom em outra coisa. Então, eu fui vendo, porque também eram meus pontos fracos, os fortes, e tentando contrapor isso. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi mudar o modelo de negócio do meu negócio. A gente tinha recria em Goda e tinha um pedaço de agricultura, irrigado e um pedaço sequeiro. Eu comecei a focar no que eu achava que eu tinha uma qualidade legal, que era irrigação, produção de produtos diferentes, tomate, feijão, outras variedades. Minha família Merola é toda do lado da agricultura, então eu tenho uma veia muito grande de agricultura. E do lado da minha mãe, né, que é a Guiar, o pessoal é todo pecuarista, né? Então eu nessa parte eu quis fazer agricultura irrigada, prestar serviço para as multinacionais, e foi bom, tá sendo legal, né? Estamos longe do fim, mas foi uma boa escolha. E a outra foi prestar serviço. Eu queria prestar serviço no confinamento, porque eu entendia que a grande força da fazenda era produzir arroba barata. E se eu conseguisse estender isso para o pecuarista, eu conseguiria fazer não uma cooperativa, mas uma relação como se fôssemos parceiros de verdade. E a minha fazenda fosse uma extensão da dele.
Então, eu criei um conceito novo na época de toda semana você cota quanto custa os insumos, toda semana você coloca a sua margem igualzinha, você não muda a margem, independente se está lotado ou vazio, dilui o custo fixo para todos que estão pondo no ano, na previsão, né? E eu criei um modelo de negócio que no final do dia deu certo. Hoje, nós antes confinávamos todo o gado só nosso, e hoje a gente presta serviço para mais de 200, 300 pecuaristas por ano. Então eu mudei o que eu queria fazer. E aí depois você vai apanhando, porque gerenciar a fazenda é complexo. E aí é o que a Carmen falou, aí você vai trazendo um monte de gente para te ajudar, porque no final do dia a dificuldade é enorme, né? Nós estamos com o céu aberto, é uma fábrica a céu aberto. Né? Não tem nada fácil no ar. Só tem você estar mais acostumado com o nível de problema que dá, não o que é fácil. A verdade é essa. Como vocês compartilharam, né, o processo de sucessão ele não é simples nem rápido, ele não acontece do dia para a noite. E como se fazia 50 anos atrás dentro de uma fazenda, não é como se faz hoje, né? E a tecnologia, ela vem, né, trazendo muito maior clareza onde estão os principais gargalos dessa operação, além de tantas outras possibilidades. E eu queria saber de vocês, né, como que esse processo de sucessão familiar, que ainda está acontecendo, né, tem impactado ou impactou na adoção de tecnologias nas fazendas de vocês? E vocês tiveram desafios nesse processo de adoção de novas tecnologias? Quanta coisa para falar, mas a gente, de modo geral, o que eu acho que ajudou muito foi essa questão de implementar softwares na fazenda, da gente ter esse tipo de controle, tanto para o gado quanto para a gestão, fazer parte de benchmark para entender aonde a gente estava nesse universo da pecuária. Eu não tive essa questão de desafio de estar trabalhando nesse início com família, porque os meus irmãos não trabalhavam comigo na fazenda, cada um tem o seu negócio, e a minha mãe, que era a sucessora, ela também não trabalhava. Então, para mim, nesse sentido, eu tive muita liberdade de desenvolver o meu trabalho, que foi maravilhoso. Então, eu não senti ninguém me puxando, né? Eu não tinha que... No começo, eu estava com meu tio, mas depois que a minha mãe dividiu com esses meus tios, eu estava lá, eu sempre fui a palavra final, porque eu que estava lá à frente do negócio, só para posicionar essa questão da sucessão. Mas essa questão de software, um outro ponto que eu penso que é muito importante, essa questão de identificação animal para todos os ciclos, tanto cria, quanto recria, quanto engorda. Quero trazer aqui um dado que parece um dado simples, mas ele é extremamente importante. A gente começou a usar bottom eletrônico em 2016, quando a gente tirou as marcas a fogo e substituímos, né, 7 marcas por por bottoms eletrônicos e brincos de identificação. Além de melhorar demais o manejo, eu percebi que essa coleta de dados, a gente eliminou erros, porque tinham erros, a gente não conseguia entender a coleta de dados. E a gente fez uma pesquisa com o Grupo Ético, que é uma outra fonte também, que está sempre a pesquisa, a universidade está dentro da fazenda, que detectou que os animais, a gente fez essa pesquisa na fazenda e numa outra fazenda. Quando a gente, o vaqueiro que ele lê o número, ele canta o número, e o outro que anota, o gerente anotando, a gente teve 18% de margem de erro nessa coleta de dados. E daí a gente fala muito de uma pecuária moderna, de uma pecuária eficiente. Como que a gente pode ter uma pecuária eficiente com 18% de margem de erro? E acredito que o Merola possa trazer também muitas experiências nesse sentido, porque ele trabalha com confinamento, e esses dados precisam estar muito mais precisos ainda por todas essas questões de ganho de peso, enfim. Então, essa tecnologia de identificação animal, de software, tudo isso é fundamental para a tomada da decisão, para a gente conseguir entender o negócio de uma forma macro, mas a gente também entender no micro as questões, né? O que a gente pode refogar, o que está dando abaixo da produção, quais são os critérios. Então, isso é de fundamental importância. Primeira coisa é números, né? Você sabe o que você está faturando, o que você não está, quanto custou, você não vai gerir nada. E foi uma dificuldade para mim, até por vício meu, porque como eu tinha trabalhado desde moleque, então, aí foi um erro meu, porque eu sabia fazer as contas de cabeça, sabia funcionar de cabeça, sabia como é que estava e sabia fazer num papel de pão a margem por hectare que eu estava fazendo. Só que a hora que o negócio começa a crescer e você começa a ter mais gente ajudando, não importa se você estava sabendo ou não, todo mundo tem que saber. E aí eu acho que foi a parte mais complexa que eu vivi, porque eu tive que mudar até meu jeito de trabalhar, né? Meu jeito de falar, de cobrar. Essa foi a parte, vamos dizer assim, foi difícil, mas deu certo. É aquilo que eu estava explicando, a gente vai trombando com barreiras e vai tendo que virar, né? Quando eu comecei a prestar serviço no confinamento,
a teoria era muito fácil. Eu trabalho barato, só que eu sirvo a todo mundo, então eu devo estar cheio o tempo todo. Se eu estou cheio o tempo todo, eu dou conta de fazer um retorno sobre o meu investimento, sobre todas as coisas que justificam eu estar fazendo isso da vida. Não vou ficar milionário, mas também não estou trabalhando de graça. E tem que ser muita performance. Então, tem que ganhar muito peso, tem que ganhar muito peso, tem que ganhar muito peso. Porque quanto mais peso meu cliente ganhar, melhor para mim e para ele, entendeu? Melhor para ele porque ele ganha mais dinheiro, custa menos a roupa produzida, e melhor para mim porque ele volta mais vezes, fala bem da gente, meu complemento fica lotado. É um ganha-ganha, não tem... Umas coisas que eu preocupo muito na vida é você sempre estar numa situação que você está criando relacionamentos que não tenham... Se for bom para mim, é ruim para você. Tem que ser... As relações que você tem que ter, na minha opinião, com empresas, você sempre tem que ser boas para todos os envolvidos na empresa, seja funcionário, seja o acionista, seja o cliente, tem que ser bom, senão você não... Então é uma empresa meio chata. E aí começou um problema de desinformação, que é o que a Carmen estava comentando de uma outra forma, a mesma coisa. A gente não sabia que o pessoal não tinha percepção que quando você manda um boi refúgio para o confinamento, ele dá muito prejuízo. Então, dados de hoje, por exemplo, se eu tiver um gado com 100 animais de um cliente e tem 6 que dão prejuízo, ele está super feliz. Se 6 der prejuízo, ele está super feliz. O duro é quando ele manda 100 e 18 dão prejuízo. 18 não performam bem. E aí eu tive uma sorte, né, por causa do açougue em São Paulo, do feed, de cruzar com o Design Thinking. E aí do Design Thinking eu conheci um pessoal, desse pessoal conhecia a Bosch, e a Bosch queria inovar na pecuária, na agricultura, do modo geral. E no Design Thinking veio a ideia da balança de precisão em tempo real no confinamento. E eu falei, mas isso é caríssimo, isso não fica de pé, é muito caro, a margem é baixa, vamos lá, pecuária a margem é baixa. Não, mas vamos tentar. E deu certo. Né? Hoje está tudo monitorado, está no celular dos nossos parceiros, ele acompanha a partir do 7º, 8º, 9º dia, já está os dados chegando no ganho de peso dele, diário, de cada boi a boi. Então ele pode comparar com o que ele tinha na fazenda dele e tal. Então, nesse sentido, a gente fez isso, tem a empresa de monitoramento de máquinas, outros aplicativos que a gente usa, de praga, MIP, que é linkado no SAP, que é linkado se fez operação ou não. Então, eu consigo acessar hoje o custo real do dia da minha lavoura. Eu não preciso fechar um mês para saber se fechou. Isso por quê? Porque a gestão que está lá embaixo tem que entregar orçamento, né? A produtividade e o custo. Tem a Zeus, né, que é nossa empresa de tecnologia, né, microclima e tal. Eu sou meio apaixonado, né, em tecnologia, então eu gosto muito. Mas foi os problemas que geraram a pergunta que foram buscar uma solução. Não que alguém imaginou. Eu fui reagindo às situações, não imaginando como seria. E aqui no Hub, nós temos o programa For Farmers, que é voltado, né, para incluir e conectar o produtor rural no ecossistema de inovação. Inclusive, o Merola já participou dessa jornada, está participando também do nosso programa Soja Sustentável no Cerrado. E sempre que aparece o desafio, é esse o ponto, né? Eu quero ter mais visão da minha gestão, da minha tomada de decisão, e como que eu consigo agir de maneira mais eficiente. Eu gosto muito da fala do professor Fava, que diz, né, que antes de você produzir mais, você precisa produzir melhor. E o produtor precisa estar atento onde estão os gargalos da sua produção, né? A tecnologia, ela vem para apoiar esse olhar muito mais refinado e com números, né, dando muito mais sustento para a tomada de decisão. Mas no fim do dia, né, são as pessoas que fazem a diferença dentro do negócio. E aí eu queria saber de vocês quem foram as inspirações para vocês trazerem a gestão de vocês, como vocês gerem o negócio hoje. A minha mãe é uma inspiração para mim, porque ela sempre foi uma inspiração para mim, apesar dela, ela morou na fazenda, foi criada na fazenda, mas ela desenvolveu o negócio dela, que é com turismo, então ela construiu esse negócio dela. Então eu vi a vida inteira, ela foi uma referência de ir atrás dos sonhos. Ela viajava muito com a minha bisavó e ama viagem, foi uma das primeiras agências em viagens do mercado de luxo de São Paulo, mas eu sempre vi ela batalhando muito atrás disso. Então, para mim, essa sempre foi uma grande referência nesse sentido, de ver ela arregaçando a manga, ela perseverando, ela indo atrás dos problemas. Eu viajava com ela, eu ia nessas feiras de turismo, ela falava com todo mundo, eu não acreditava, ela ia se apresentando em todos os stands. E isso ficou muito marcado na minha criação como pessoa, porque eu acompanhei ela muito durante a minha infância toda nessas viagens. Uma outra inspiração que eu sempre tive foi a doutora Temple Grandin, com essa questão do bem-estar animal, porque o bem-estar animal ele sempre
ele sempre esteve presente na minha vida, até para eu conseguir continuar no negócio, eu tive que fazer de uma maneira diferente, porque da maneira que eu assumi o negócio, eu não me sentia apta, a minha postura pessoal me dizia que não era possível gerir um negócio com aquele tipo de manejo. Então, ela foi uma grande inspiração para mim também, para eu trazer isso. O professor Matheus Paranhos também, que se tornou um grande amigo meu e que sempre foi um mentor, né, para mim nessa questão de colocar o bem-estar animal dentro da fazenda, continua sendo, então é com quem eu troco ideias, quando a gente realiza pesquisas, então essas pessoas foram as minhas grandes inspirações. Admiração, eu tenho um monte, né, porque eu tive um professor muito bom, né, meu pai se envolveu em tudo muito cedo, né, e quando o meu avô foi passar para meu pai, ele foi super pragmático, meu avô sempre foi pragmático, né, ele falou, você só estudou no Rio de Janeiro porque a fazenda pagava as contas para todo mundo, porque se eu dependesse da relojoaria que eu tinha, antes da sua avó herdar a fazenda, não teria dado certo. Então, vocês têm que vir para cá tal, e trabalhar com sementes, porque sementes vai dar mais certo. E só tem aqui os 180 alqueires, né? 60 alqueires para cada filho. Então, vocês têm que ser sócios também. E vai trabalhar com sementes. Então, meu pai foi muito pragmático, assim, eu tenho que dar dinheiro, tenho que sustentar minha família com 300 hectares e virar, né, e construir as coisas. E com os irmãos dele, todos trabalhando juntos, cada um no seu ponto forte. Então, quando eu fui criado por ele, né, quando eu morava na fazenda e depois, nas férias que eu trabalhava com ele, né, trabalhei a vida inteira, nós tivemos tanta coisa boa, né, irrigação em 78, plantio direto em 82, e era tanto pesquisador, a Embrapa era tão forte na época, tantas pessoas do bem, sabe, brasileiro genuinamente do bem, e queria ver o Brasil progredir, e era tanto aprendizado, estava todo mundo descobrindo as coisas na época, plantio direto, qual que é a lâmina de água certa para o feijão, como é que pesquisa isso, adubação com DRIS, sem DRIS, como é que corrige isso? Os professores da Exalc, a turma de pecuária, sabe? O Dante, o Cláudio Haddad, o Witt, que me ensinou adubação. Então, nesse sentido, tem muitos. Mas do que eu admiro que é de fora desse ambiente, além do meu pai, claro, mas quem que é de fora desse ambiente é o Warren Buffett. Eu gosto demais do Warren Buffett. Recomendo a todo mundo ler o Snowball, né? Bola de Neve, que é o livro da história dele, que ele não filtrou o livro conta coisas não legais dele, não conta coisas difíceis, mas o pragmatismo dele, o jeito que ele entende a coisa, como ele simplifica o raciocínio, é de admirar. É de admirar a capacidade dele de extrair valor, de dedicação ao que ele acredita, né? E ele sempre falou, poxa, a gente chegou até aqui porque a gente acreditava nesse sonho. É muito o que a Carmen está falando. A mãe dela acreditava no sonho dela, era o que ela queria fazer e ela foi lá e fez. E esse cara, tudo bem, ele ficou bilionário, rico, mas ele acreditou no sonho dele desde que ele tinha 10 anos de idade, 8 anos de idade. Ele também buscou o que ele queria. E ele nem liga para dinheiro, para ser sério, está doando dinheiro dele. Ele só queria construir do jeito que ele queria construir. E como ele fala, né, sem nenhum pecado. Né? Eu não tenho um negócio que eu roubei alguém, que eu sacaneei alguma coisa, que eu ferrei alguma coisa para me ter chegado aqui. Nós somos uma poucas empresas que eu conheço no mundo que é grande e não tem crime de origem, né? Que não teve um crime no momento. E eu acredito nisso, eu acredito que você tem que trabalhar fazendo o que você mais gosta, tentando, você vai errar, você vai acertar, você vai ver a sua história, mas você tem que estar de acordo com o seu princípio, você tem que estar de acordo com o seu coração, você tem que estar de acordo com os seus valores, entendeu? Porque aí a jornada, por mais que ela seja difícil, ela não vai te machucar, porque você não está se machucando no processo, na parte emocional e tal. E é isso. Então eu admiro essas pessoas que fazem isso bem feito e serve de exemplo para todos nós, né? Eu gosto disso. E, infelizmente, nós chegamos ao final do nosso episódio. Eu gostaria muito de agradecer você, Merola, você, Carmen, por terem topado o nosso bate-papo. Foi um prazer falar com vocês. O compartilhamento de experiências e aprendizados aqui, com certeza, vai ser muito rico para todo mundo que está nos acompanhando. E você que ficou curioso para entender mais sobre como o PwC Agitech Innovation pode apoiar você, produtor, na hora de acessar novas tecnologias, vamos tomar um cafezinho, bater um papo, entre em contato conosco. Além disso, né, fica aí o convite para vocês participarem dos nossos eventos, que acontece tanto aqui em Piracicaba, quanto lá em Uberaba, no MoonHub. A gente está sempre de portas abertas para ouvir vocês e ajudar no que for possível nessa jornada de inovação e adoção de tecnologias.
Vocês também são nossos convidados especiais para visitar a Arena de Tecnologia e Inovação da Feira AgriShow, lá no AgriShow Labs, onde vão ter cerca de 40 startups, onde elas vão trazer quais são suas soluções, quais são suas tecnologias e como você, produtor, pode levar isso para dentro da sua fazenda. E para quem quer conhecer mais sobre o AgriShow Labs ou ainda não garantiu o ingresso para visitar a feira, basta acessar www.agrishow.com.br. Foi um prazer estar aqui com vocês neste episódio e eu volto no próximo para falar de legado no agro. Fiquem ligados e eu aguardo vocês.